bom... Bom dia, bom dia, bom dia para quem não é evangélico, para quem é evangélico eu te dou a paz do Senhor, e para vocês né, que não é evangélico, eu convido vocês para que vocês aceitem o sacrifício que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário. Você está vendo que nós estamos vivendo dias apocalípticos, nós estamos vivendo, o mundo está entrando em aflição, a humanidade ela está entrando em tormenta. Prepara, vocês se preparam, Jesus está voltando. É tempo das pessoas pararem para pensar e ver que Jesus está às portas. Acorda, igreja do Senhor, deixa o sono da negligência para trás. Acorda, começa a reconhecer que o Senhor está às portas, começa a reconhecer que Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação, é tempo de mudança. Igreja do Senhor, aprende a renunciar, Jesus está voltando. Acorda, Jesus está voltando. Para com isso. E eu vou soltar para vocês o sonho. Olha. A garganta. É Jeremias 23, o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, o Senhor manda que a gente, essas pessoas que têm sonho, têm visões, elas têm que soltar. Por que o Senhor pede para nós soltar os sonhos e as revelações nas igrejas? Você parar para pensar? Para poder alertar o povo, para alertar o povo que está dentro da casa dele. Ele faz isso para que as pessoas tenham chance, tenham oportunidade de chance de conserto antes do dia da vinda dele. Por isso que ele faz isso. Está escrito nas Santas Escrituras que ele diz que ia dar sonho os mais velhos e ia dar visões os mais novos. Por que o Senhor vai fazer isso no final dos tempos? Para alertar a igreja dele, porque a igreja dele está escrito na parábola das 10 virgens que ela dormiram, os 2 templos do Senhor estão dormindo os 2 templos do Senhor, entendeu? E as 5 virgens e as 5 loucas. Então, acorda, povo de Deus, acorda, não é hora de vocês estarem dormindo, é hora de vocês aprender a orar mais, se consagrar mais ao Senhor e vocês renunciar às coisas desse mundo. Se desliga das coisas dessa terra, se liga com as coisas celestiais, porque junto com essa terra tudo vai ser passado. Tá preocupado com essas coisas aqui? Pois ela vai passar junto com essa terra. E cuidado que tu não perda a tua salvação por causa desses detalhes. Te apega na tua salvação. Te apega no que Cristo está fazendo por nós. O que Ele já fez por nós, o que Ele ainda continua fazendo. O Senhor está trabalhando até no dia de hoje para nos resgatar, para nos tirar da terra para nós tirar da terra glória a Deus, para tirar da terra o reino que ele estabeleceu. Vocês me perdoam, viu? É porque a batalha é grande, espiritual. Tirar o reino dele da face da terra, para sentar nós à mesa, para a gente cear com o Senhor. Mas tudo isso eu vou explicar nesse vídeo para vocês. Sonho por sonho, texto por texto, vou conversar com vocês e vocês acordam. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está às portas. E os sonhos que eu vou soltar para vocês são sonhos de alerta. Povo, vocês se alertam, Jesus está voltando. Não espera as coisas piorarem mais do que já está, não, para vocês reconhecer. Se lembra do tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, aquelas pessoas, elas estavam sendo avisadas. E Jesus comparou a vinda dele do mesmo jeito do tempo do dilúvio. Não é só porque as pessoas estão comendo, estão bebendo, não. Porque tem alguém com vocês, chamando vocês o arrependimento. O Senhor deixou escrito, eu vou soltar tudo isso para vocês nesse vídeo. Para que vocês, Para que vocês acordem. Para que vocês vejam que nós estamos, Em batalha. Constantemente. Estamos batalhando. Estamos revendo. Vocês me perdoem. As coisas que estão prestes a acontecer. Bora pra cá? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou soltar pra você. Ó, Jeremias 23, vou repetir novamente. Jeremias 23, o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Bora pra...
Glória a Deus. Bora pra cá? Ó. Eu sonhei que eu tava numa casa. Nessa casa que eu tava, tinha umas pessoas que tinham chegado de viagem. E elas se organizaram, elas foram fazer comida. Na hora que elas estavam fazendo comida, eu peguei um pezinho de cebola em palha. E saí dessa casa, fui para outra casa plantar. No caminho, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. Um pedaço de um templo muito grande no céu. E esse pedaço, ele era todo branquinho, só que ele tinha desenho nele, né? E tinha uma listra marrom. Tinha uma listra marrom em cima, separando a tintura branca de cima e a tintura branca de baixo. E tinha, na pintura branca de baixo, tinha um desenho com um amarelo bem clarozinho, um azul bem clarozinho e um preto. E quando eu olhei, fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. E eu me acordei. E vocês me perdoem, me acordei não. Quando eu tirei o templo do céu, eu continuei o meu... Vocês me perdoem. Quando eu tirei o templo do céu, vocês me perdoam. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Olha, vocês me perdoem. Mas a batalha é grande, a batalha espiritual. Quando eu tirei os olhos do templo, eu continuei o meu caminho. Quando eu tirei os olhos do templo, o Senhor tirou o templo do céu. E eu vou repetir esse pequeno... Da onde eu tô gaguejando que só, né? Pra mim continuar o sonho. Quando eu tava olhando pro templo, que eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. Quando o Senhor tirou o templo do céu, eu continuei o meu caminho. Cheguei na casa, cheguei na outra... Vocês têm calma um pouquinho, né? Nessa outra casa que eu cheguei, né, glória a Deus. Vocês me desculpem, é o celular, né? Fica de vez em quando assim. Nessa outra casa que eu cheguei, a areia era bem pretinha, tinha um poço, a água tava transbordando, um azul marinho escuro, a terra tava meio molhada, era preta, bem pretinha a terra e tava meio úmida. Lá eu plantei esse pezinho de cebola na frente dessa casa. Essa casa ela não tinha teto, era só um vão erguido às paredes e o portal. Na hora que eu terminei de plantar esse pezinho de cebola lá no chão, eu arrebei a minha cabeça para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. E essas 3 pessoas que estavam descendo do céu para a terra, glória a Deus, essas 3 pessoas que estavam descendo do céu para a terra, 2 ficou lá fora e um veio ao meu encontro. Eu disse assim, né? Eu vou ver quem é. Na hora que eu disse que eu ia ver quem é, ele já vinha ao meu encontro. E ele, na hora que ele vinha ao meu encontro, né? Ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Aí na hora que ele falou, cadê? Eu cheguei, né? Vocês estão escutando, né? Então na hora que ele veio ao meu encontro, que ele disse assim, cadê? Eu saí, vocês me perdoem. É que de vez em quando eu tenho que parar, né? Ele disse assim, cadê? Eu disse assim, tem 3 casas ali pra trás, embora olhar. E na hora do momento que eu fui, mais ele pra olhar, na primeira casa a porta tava aberta. Ele disse assim, não. Tinha uma mulher lá dentro, ele disse não. Na segunda casa também tinha uma porta aberta. Ele disse não. Tinha uma porta aberta, não. A casa era fechada. Quando eu cheguei na segunda casa, a porta tava fechada. Nós passamos, ele olhou, ele disse assim, não, nós passamos pra última casa. Quando chegou na última casa, eu olhei, ele olhou. Na última casa, né, a porta tava fechada. Eu abri uma brechinha da porta pra ele, ele olhou, eu olhei, a mulher que tava lá dentro, ela olhou. Eu vou repetir esse pedaço do início, porque o sangue de Jesus tem poder. Ó, quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, vi 3 homens descendo do céu para a terra. No momento que eu vi eles descendo do céu para a terra, eu disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu ia ver quem é, ele já vinha ao meu encontro. 2 ficou no meio da rua e um veio ao meu encontro. Ele disse assim, cadê? Eu disse assim, pra ali para trás tem 3 casas. E eu e ele, nós saímos para olhar. A primeira casa, lá dentro tinha uma mulher. Ele disse assim, não. A segunda casa, as portas estavam fechadas. Ele disse, não. Na terceira casa, a porta estava fechada. Eu abri para ele uma brechinha da porta, ele olhou, eu olhei, lá dentro tinha uma mulher. E na hora que ele viu essa mulher, ele colocou um semblante de alegria, né? E na hora que
ela olhou com o rostinho de espantada. E ele se virou pra mim e deu um sorriso, né? Que ele deu um sorriso, eu deixei lá e eu fui lá pra frente da casa, onde eu plantei esse pé de cebola. Quando eu vou chegando na frente da casa, ele já vem atrás de mim com essa mulher. E ela não tava mais como ela tava antes. Ela tava completamente diferente. Ela não se movia mais pra nada, né? Ele colocou ela lá na posição. Ele vinha trazendo ela na palma da mão. Ele vinha trazendo ela na frente da mão dele. E ela não se movia, ela vinha toda imóvel, ela não se movia mais. Aí ele pegou, colocou ela mesmo no centro dessa casa onde eu tava, na frente. Ele colocou ela mesmo no portal. Eu tava na frente dessa casa, ele colocou ela mesmo no portal, mesmo no centro. Ela suspensa do chão, e eu pensei que ele ia levar ela naquela hora, porque ela tava suspensa do chão. E eu olhei assim pro rosto dele, achei ele tão decidido, e eu olhei assim pra ela, achei ela tão bonita, e tive uma pena dela, né? Aí eu peguei isso assim, é porque eu olhei pra ela, né, e... Glória a Deus. Aí eu peguei isso assim, vou perguntar se da onde ele veio, ele não viu Jesus. Eu cheguei pra ele e perguntei, da onde tu veio? Tu não viu Jesus, não? Eu falei pra ele desse jeito, né? E ele parou perto de mim. Na hora que ele parou perto de mim, ele colocou um semblante no rosto. Aí eu me acordei. E é algo que eu vou dizer pra vocês. Quando eu me acordei assim, se eu não tô entendendo nada desse sonho, me deixa eu dormir mais um pouquinho. Tudo que ele me deixou dormir mais um pouquinho, glória a Deus. Tudo que ele deixou dormir mais um pouquinho, eu sonhei com a cabeça de uma mulher. Só a cabeça da mulher. A cabeça da mulher, os cabelos tirados, a sobrancelha dela com rímels, o lábio dela com batom, ela toda, o rostinho dela cheio de pó. Então, ela tava toda maquiada. E ela falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pra ela, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi esse sonho todinho. Algo que eu vou falar pra vocês sobre essas casas que foram rejeitadas. Logo no início do sonho, chegou umas pessoas de viagem. De onde essas pessoas? Do arrebatamento. Esse templo no céu é o templo que está esperando nós, para nós se congregarmos. Sobre essa casa que eu plantei os pezinhos de cebola, é o templo em Israel. E que lá era só o muro com um portal. É igualmente lá em Israel. Lá só tem só o muro da lamentação e o portal onde as pessoas entram para ir lá pro muro para orar. Então, é assim, desse jeito. A primeira casa é o templo em Israel. A segunda casa, as outras 3 casas, eu vou falar para vocês, essas outras 3 casas, elas estão em funcionamento. Porque casa representa templo, mulher dentro da casa representa a religião. Vocês veem que nas 3 casas, nas 4 casas tinha mulher. Eu tava lá na primeira, plantando os pezinhos de cebola. E nas outras 3 casas, em cada casa tinha uma mulher. Casa representa templo, mulher representa religião. Algo que eu vou dizer a vocês. Eu mostrei a primeira casa a ele disse assim, não. Lá dentro tinha uma mulher, ele disse, não. Eu já falei pra vocês, casa representa templo, mulher representa religião. Então, ele rejeitou uma religião aqui na face da terra. Uma não, ele rejeitou 2. A outra, a porta estava fechada. Ele chegou e a porta estava fechada. E aí é o sonho do arrebatamento também. Vocês sabiam que é o sonho do arrebatamento? E ele chegou e a porta estava fechada. Aí ele disse assim, não. Quando foi na última, a porta estava fechada. Eu abri para ele uma brechinha da porta, ele olhou, eu olhei. Lá dentro tinha uma mulher, porta. Casa representa templo do Senhor aqui na face da terra. Mulher representa o que? Religião. Pois então, essa última foi a que ele aceitou. A última ele aceitou. E eu vou ler para vocês, sabe o quê? Vou ler para vocês justamente sobre esse assunto, né? As 5 virgens. As 5 virgem louca e as 5 virgem prudente, né? Ó. Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Sobre esse segundo tempo que foi rejeitado, eu vou ler para vocês. E sobre a última que foi aceita, ó. E 5 delas era prudente. Você está vendo? 5 obedecia a palavra de Deus. Ó. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Por que esse povo vão ser deixados para trás? Por falta de azeite, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de se preparar. Por isso que vão ser deixados para trás. Por causa de quê? Por causa deles mesmos, porque não tem interesse na palavra de Deus. Não gosta de ler, não gosta de se saciar a sua alma da palavra de Deus, não gosta de botar a prática. A gente tem que fazer isso. Não adianta de nada. Os padres, ele conhece de Gênesis a Apocalipse.
E por que que eles não cumprem? Eles têm conhecimento, e não é pouco não, é grande. Eles sabem o que é certo, o que é errado na Bíblia. Por quê? Porque eles lêem. Entendeu? Agora, o que adianta? Conhecer e pisar em cima. Por isso que esses templos foi rejeitado. O templo católico, o templo evangélico. Ó, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As prudentes, que são os templos que o Senhor vai levar na terra, eles estão cheios do azeite, têm conhecimento da palavra de Deus. Então, estão seguindo, estão obedecendo, entendeu? Ó. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tendo o esposo e tardando o esposo, torcalejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. A gente tá falando que Jesus está voltando, não é só eu não, muitas pessoas estão abrindo a boca, o Senhor tá usando para elas falarem que Jesus está voltando. Tá cheia de redes sociais avisando vocês. Essas pessoas que aparecem nas redes sociais dizendo que Jesus está voltando, é o Senhor que está usando ela para avisar vocês que ele está voltando, para avisar vocês que ele está às portas. Acorda, templo do Senhor, acorda, arrepende-te. E vocês que não aceitaram Jesus, não perde tempo. Corre para uma igreja e aceita Jesus. Ó. Você me perdoa. Ó. Embaraço, né? Embaraço para poder ver se eu paro de fazer a palavra do Senhor. Não paro, entendeu? Ó. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas acordaram, porque estão vendo que Jesus está voltando. Todas acordaram. Cadê o azeite? Cadê o conhecimento da palavra de Deus? Cadê colocar em prática? É tão simples, é só pedir arrependimento ao Senhor e começar a praticar o que Ele quer que nós façamos nas Santas Escrituras. É nós colocar em prática o que está escrito nas Santas Escrituras. É só isso que o Senhor nos pede. Lê. É João 5 e o versículo 39. Examinar as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Não tem conhecimento de nada. Não procura conhecer. Como é que tu vai ter vida eterna? Lê as Santas Escrituras. Ó. Mas as prudentes respondem. Ó. O versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite. Então, você está vendo? As loucas pedindo às prudentes: dai do vosso azeite. Por quê? Porque ela está apagada. No versículo 7 está dizendo que ela está apagada, não tem azeite, não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Ó. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós. E diante de comprai ao que? O vende e compra para vós. Você está vendo? Por isso que eu digo a vocês, sempre nos meus vídeos eu falo a vocês. Jesus falou nas Santas Escrituras. João 3, João 5, vou repetir de novo. E o versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ó. Ó, vou soltar mais um para vocês. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estava preparada entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Vocês viram? As que estavam preparadas, as que estavam preparadas, elas entraram com o Senhor para as bodas e fechou a porta. E as outras que ficaram para trás, que elas ainda foram comprar o azeite. Por isso que eu digo, olha, vigia, acorda, faz a vontade de Deus, entendeu? Ó. E depois chegou
também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre nós. Você está vendo? É o povo que vai ficar para trás. Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor. Então, pedindo ao Senhor por Senhor levar eles. Por quê? Porque eles viram o Senhor vindo para pegar o povo. E o Senhor prometeu, o Senhor fez uma promessa e o Senhor cumpriu. E por que essas virgens, elas estão o quê? Sem azeite? Bora pra cá. E ele respondendo disse, em verdade vós digo que não vos conheço. Por quê? Porque fizeram pouco caso da palavra de Deus. E olha, e o Senhor pediu, falou, chamou com amor, com carinho, porque o Senhor nos ama. Ele nos adverte bastante. No tempo do dilúvio, o Senhor, Deus avisou aquele povo, olha, arrepende-te, volta para mim, arrepende-te. Se aquele povo do dilúvio tivesse feito igualmente o povo de Nínive, podia ter certeza que o Senhor tinha poupado aquele povo. Se eles tivessem se arrependido, se eles tivessem tido transformação, o Senhor tinha dado oportunidade. Mas o povo do dilúvio, não vou escutar, não vou obedecer. Por então, aí veio o dilúvio. No dia que veio o dilúvio, aí eles foram lá para a arca. Noé, abre nós a arca. Nós agora acreditamos. Mas vocês pararam para pensar que foi tarde. Muita gente vão deixar para crer, para acreditar, para pedir perdão, para consertar a sua vida no dia. No dia não tem mais conserto, não. A vinda do Senhor vai ser em piscar de olho. Você vê quando a gente pisca o olho? Quando a gente bate a pestana? Pois então, vai ser desse jeito. O Senhor comparou a vinda dele também com um relâmpago. Você vê o relâmpago, mas de repente ele não some. Dá tempo de você... No momento que você vê o relâmpago, me responde uma coisa. No momento que tu vê o relâmpago, dá pra tu pedir perdão, dá pra tu se reconciliar, dá pra tu ter uma oportunidade. Na hora que tu vê o relâmpago, que o Senhor comparou, a minha vida será igual um relâmpago que ilumina parece que é do ocidente ao... Então, é porque eu só sei falar sobre lei, entendeu? Aí, por que o Senhor deixou comparado a vinda dele igualmente um relâmpago? Porque o relâmpago você viu ali, viu, sumiu. Não tem como você chegar e... O ladrão lá na cruz do Calvário, o ladrão teve a oportunidade. Senhor, pra você ver, né, ó. Ele chegou lá na cruz do Calvário, né? Os dois juntinhos, né? Os três, né? Um blasfemou e o outro chegou e reconheceu, ó, Senhor, eu sei que tu és o quê? Eu sei que tu és o rei, eu sei que tu és o salvador. Quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Na mesma hora ali o Senhor perdoou ele, entendeu? É isso que está faltando à igreja do Senhor. Correr atrás de Deus e pedir perdão a Ele, para que vocês não joguem fora a oportunidade que Cristo veio para a terra fazer por nós. Glória a Deus que a salvação, a olhar da Santa Escritura, a salvação dele é para sempre. Glória a Deus. Então, a chance é a oportunidade. Mas não espera que o inimigo vai usar muita artimanha para o quê? Para que vocês perdam a salvação por completo. Essas pessoas que ficaram, que elas se marcaram com a marca da besta, não existe mais salvação para essas pessoas, não. Por quê? Porque se marcou. Lembrai da passagem de Daniel. Daniel era desse jeito. Daniel foi imposto. Do mesmo jeito que vai ser imposto agora, depois da vinda do Senhor, vai ser imposto para todo o povo na face da terra. Daniel, o povo tudo se ajoelha perante essa imagem. E é a imagem de um homem. Vocês veem, ele fez a imagem dele e colocou para as pessoas se ajoelharem perante a ela. Então, para receber a adoração. E Daniel disse, vou nada, eu só me ajoelho perante o Deus de Israel. Então, e ele não se curvou, mas por isso ele foi jogado na cova dos leões. Foi na cova dos leões? Não, acho que foi na cova dos leões. A outra passagem é de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Que foi jogado na fornalha, né? Mas vocês vê que eles foram jogados para morrer, eles eram para ter morrido. Mas porque eles não morreram, 3 pessoas morreram no lugar dele. Aquelas pessoas, na fornalha tinha 4 homens com ele, né? Que eu tenho certeza que absoluta, Jesus estava com ele, né? Então, o Deus de Israel. Mas naquele momento que estava o Deus de Israel, o Senhor poupou a vida deles. Mas outras pessoas tiveram que sair da terra no canto daquelas 3 pessoas que era para ter morrido. Entendeu? Olha, para vocês verem como o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Sadraque, Mesaque e Abdenego, aquelas 3 pessoas que jogaram ele na fornalha de fogo, elas pereceram. Na hora que eles jogaram ele na fornalha de fogo, eles morreram. E Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não morreram. Por quê? Porque o 4º homem estava lá com ele, né? Que é o varão de guerra. Bora pra cá? Ó, vou soltar pra vocês
Encerrei para vocês aqui. Agora, não encerrei ainda não. Ainda tem outra parte aqui. Sobre essa outra, a primeira casa representa o templo do Senhor aqui na face da terra. Mulher representa a religião. As 5 virgens foi aceito, eu já expliquei para vocês na palavra das 10 virgens. Mateus 25 e o versículo... Eu sou ruim de memória, glória a Deus. Começando no versículo 1, aí vai até no final. Começa no versículo 1, vai até o versículo 13. A parábola das 10 virgens. É os 2 templos que vão ser deixados na face da terra. Só um vai ser tomado. E é o quê? A igreja tá cheia de pessoas, né? Daquelas pessoas que estão ali vai ser tomado, algumas que estão fazendo a vontade de Deus. As outras vão ser deixadas. Porque as pessoas que estão dentro da igreja vão ser deixadas, né? Por falta de renúncia. Porque o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. E eu vou ler para vocês agora também. E também vou ler por que esse templo foi rejeitado. Por causa do que eu vou ler para vocês agora. Por que o templo foi rejeitado? Por que tá faltando azeite? Por que tá faltando ensinamento? Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. O templo evangélico, o Senhor me mostrou que ele vai ser deixado para trás. 2 templos foi rejeitado. Um a gente já conhece que é por causa das idolatrias. Agora, o templo evangélico, que eu também sou evangélica, eu entendi por que o templo evangélico vai ser deixado para trás. Está escrito na Bíblia. Por que esses 3 templos vai ser deixado para trás? Eu acabei de ler para vocês, por causa da vaidade. A gente entra dentro do templo evangélico. A gente entra dentro do templo evangélico. Tá igualmente eu vi. E o problema não é porque eu vi. O problema é porque o Senhor está alertando. Entendeu? Glória a Deus que o Senhor está alertando. Olha, tá cheio de vaidade. Arrepende-te. Deixa tudo de lado para que vocês conquistem a salvação da alma de vocês. É isso que o Senhor está nos falando. Agora eu vou para o outro sonho. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sonhei. Glória a Deus. O outro sonho agora não. Eu terminei falando sobre por que esse tempo segundo foi deixado. Então, li lá, ainda li aqui esse versículo, né? Então, porque também, por que também esse tempo foi deixado? Por causa disso, E depois de, segundo Reis 9 e o versículo 30. Depois Jeel veio a Jerel, o que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Você está vendo, o templo do Senhor está desse jeito. Igualmente as coisas que a Jezabel fazia. Tudo tinha as irmãs. Não são todas, né? Porque tem as 5 virgens prudentes ainda dentro dos templos. Entendeu? Tem aquelas pessoas que obedecem a palavra de Deus. É o reino do céu, né? Tem pessoas que ainda... Então, mas deixa a vaidade de lado. Às vezes eu tô lendo pra vocês, né? Por que esse templo foi deixado? O primeiro templo, por falta de adoração a Deus, que é o que eu vou soltar para vocês. Por que esse templo foi deixado? Por que esse templo foi deixado? Eu vou ler para vocês agora. Vinde, adoremos e prostramos nós o joelho diante do Senhor que nos criou, por causa de falta de adoração. O templo católico ele foi deixado, aquela primeira casa é o templo católico. E a primeira casa representa um templo e a mulher lá dentro representa uma casa. Por que ele foi rejeitado também? Falta de adoração a Deus. O templo católico vai ser deixado para trás por falta de adoração a Deus. Por falta de adorar a Deus em espírito e em verdade, vinde, adoremos nós e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Por isso que foi deixado para trás, entendeu? Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos.
Você está vendo? Nós somos o quê? Ovelhas das mãos dele. Nós temos que dar o quê? Adoração só ao Senhor. Por que esse tempo foi deixado para trás? Justamente por causa disso. Ó, vinde, eu li o versículo 6 e o versículo 7 para vocês. Não, confesso a vocês que eu não terminei tudo, mas vou começar aqui do Salmo 95. Vou começar no versículo 1 para mim ler para vocês, ó. Por que esse templo foi deixado para trás? Por falta de adoração a Deus. Adora as imagens de escultura, ó. Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. Só a Ele para dar louvor, só a Ele para orar. Ó, apresentemos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmo. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez e as suas mãos formaram a terra seca. Você está vendo? Ó, vinde, adoremos e prostramos nós os joelhos diante do Senhor que nos criou. Encerrei para vocês no versículo 6. Por que o Senhor está dizendo que nós só devemos adorar Ele? É os 10 mandamentos que tem que ser cumpridos. Por isso que o Senhor está dizendo. E Jesus fala aqui que está escrito. Eu vou ler para vocês também a passagem de Jesus falando. Ó. Jesus diz, adorai. Ó. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque estão pisando em cima dos mandamentos do Senhor, estão tentando, ó. Novamente levou o inimigo, né? A um monte muito alto e lhe mostrou o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrar me adorar. Você está vendo? O inimigo quer receber adoração. E o povo que é católico está fazendo isso, está dando isso, adoração a ele. Como mesmo? Sobre as imagens de escultura. Quando vocês colocar algo na frente de vocês para que vocês adorem, vocês não estão acreditando que Deus pode aparecer na frente de vocês no momento que vocês dobram o joelho. Então, vocês não estão crendo, entendeu? Por isso que as pessoas gostam de se ajoelhar perante imagem. Porque se elas não verem, elas não acreditam. Então, para com isso, povo. Não precisa disso, não. Quando tá só vocês e Deus, ele aparece. As pessoas não verem? Por que as pessoas não sentem a presença de Deus? Porque elas procuram algo palpável. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito e Deus vê o quê? As nossas atitudes dentro dos templos dele, fora também, E algo que eu vou dizer a vocês, adora a Deus, que é o que Jesus está dizendo aqui, ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te, né? Vai-te, inimigo, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só a Deus nós devemos adorar, só a Deus nós devemos servir, como está escrito lá no livro de Salmo 95, para nós aparecer perante a face dele com louvores, nós aparecer na face dele com salmos e nós dobramos o joelho para nós orarmos. É só a ele. E é os 10 mandamentos também tem lá no Êxodo 20 e o versículo 4, versículo 5, versículo 6 está falando sobre os 10 mandamentos. E é mandamento, é os 10 mandamentos do Senhor, coisa que o templo católico ele não cumpre, por isso que ele vai ser rejeitado. Mas o Senhor está avisando, mas o Senhor está falando, mas o Senhor está pedindo, renuncia. Para que não faça igualmente a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, né? Vai se vir, o templo católico, por ele ter quebrado uma aliança cristã com Deus, vai se vir de quê? Vai servir de exemplo para todas as nações, o que Deus vai fazer com esse tempo. Por quê? Porque não adoravam a Deus, adoravam os ídolos. Mas embora para cá, eu vou ler para vocês em Osés, o que eu estou falando para vocês. Ter quebrado uma aliança com Deus. Eu vou ler aqui em Osés para vocês. Foi mesmo em cima. Ó, Osés 8 e o versículo. Osés 8 e o versículo, ó. Pois
põe a trombeta tua boca. Eu tô falando para vocês, deixa as idolatrias de lado, Jesus está voltando, é tempo de arrependimento, é tempo de transformação. Ó, ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra o quê? Contra o templo católico, contra as 5 virgens que não estava cheia do azeite, do conhecimento da palavra de Deus, mas nos cuidar desse mundo, né? Como eu vou ler para vocês, ó. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Você está vendo? Transgrediu uma aliança. Qual é a aliança? Que não era para ter idolatria. Quebraram. Tá lá, os 10 mandamentos. Quebrou a aliança que tinha, que não pode ter idolatria. E colocaram imagem de escultura. Mas eu vou ler para vocês, ó. E eles fizeram reis. Reis é o que? O que é reis? É papa. Fizeram papa, colocaram lá, né? Ó, eles fizeram rei, mas eu não soube. Tá vendo? Colocaram lá quem eles quiseram, mas não pediram autorização de Deus, né? Construíram príncipe. Príncipe, o que é príncipe? Príncipe é sacerdote, é padre. Príncipe é padre. Pastores são príncipe da casa do Senhor. Mas eu não o soube, tá vendo? Colocaram papa lá. Padre. Papa e padre. E colocaram lá. Ó. Mas eu não soube, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. Você está vendo o restante dessa frase que saiu da boca do Senhor? Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo. Ídolo é o que tem nas igrejas católicas, cheio de imagens de escultura. Olha, é os 10 mandamentos, é proibido. Mas o que? Não cumpre. Fizeram ídolo para si, para serem destruídos. É o que saiu da boca do Senhor. Fizeram ídolo com as suas próprias mãos para serem destruídos. Continuando, o teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Um Deus irado por causa da quebra de aliança. Então, sai para pensar, né? O que? Os príncipes, que são o que? Os padres, né? Ó, mas o teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu. Até quando eles serão incapazes da inocência? Até quando vocês vão viver assim, pecando perante a Deus? Porque vocês conhecem as Santas Escrituras. É pecado ter imagem de escultura. Por que vocês estão fazendo tal coisa? Continuando, né? Encerrei aqui para vocês nesse versículo. Agora eu vou falar sobre o quê? Vou soltar sobre o outro sonho. E outra coisa, essas pessoas ficam longe do reino do céu. Tem escrito lá no livro da Apocalipse, essas pessoas que têm idolatria, elas não entram no reino do céu. Vou soltar para vocês o outro sonho. Ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama a mentira. Você está vendo? Essas pessoas estão... Ó, os idólatras, os que se prostituem, os homicidas, os feiticeiros, os mentirosos, tudo estão deserdados do reino do céu. Vocês veem que quais que estão deserdados do reino do céu. Vocês praticam se vocês mesmos quiserem, porque tem no livro do Apocalipse. Tem no livro do Apocalipse, tem nos outros livros. A Bíblia ela é cheia contra a idolatria, que vocês têm que adorar só a Deus. Foi Ele que nos fez? É Ele que tem que receber toda a adoração. Mas a mensagem do Senhor foi entregue para você. Agora eu vou para o outro sonho. Olha, eu sonhei que eu estava trabalhando a parte da de manhã, né? E eu passava o período da de manhã trabalhando, né? Meu dia eu saía para almoçar. Quando eu voltava, eu tinha perdido o horário do trabalho. E tudo que eu perdi o horário do trabalho... Tudo que eu perdi o horário do trabalho, eu cheguei de tardezinha. Só experimentei a roupa que eu tava fazendo. E tudo que eu experimentei a roupa que eu tava fazendo, já passou do período... Eu experimentei a roupa era de tardezinha. Passou do período da tarde pro período da noite. Era um dia festivo. Eu vinha de alguma congregação do Senhor, não sei de qual. Sei que eu vim na congregação dele. E esse dia tá se aproximando. Acorda a igreja do Senhor. E na hora que eu vinha na congregação do Senhor, atrás de mim vinha carro, vinha moto. E na minha frente apareceu um cavaleiro. Ele vinha num cavalo numa velocidade medonha. E eu saí do meio para ele passar. Quando eu saio do meio para ele passar, quando eu olho, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E esse homem estava no chão e o Senhor estava em cima dele. E o Senhor estava, né, guerreando com ele. E tudo que o Senhor estava guerreando com ele, ele estava assim, defendendo a cabeça, né? E o Senhor, né, batendo nele, né? Então, se vocês entenderam, né? Porque guerreando já sabe que estava brigando. Ele estava lá no chão, o Senhor estava em cima dele guerreando com ele, né? Então, como eu falei pra vocês, ele tava lá no chão defendendo, né? Ele tava com os 2 punhos defendendo. E o Senhor lá, né, guerreando. E
Quando eu cheguei lá pertinho dele, eu cheguei pertinho dele, aí nós saímos para um canto. Quando nós saímos para esse canto, o Senhor sentou e o Senhor começou a beber. Beber, beber, beber. Aí eu disse assim, eu não vou deixar ele aqui não, que se eu deixar ele aqui, ele pode voltar para aquele canto lá. Aí eu coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele e coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Na hora que eu coloquei ele sentadinho lá, na pedra na frente da minha casa, eu vi que ele tombou. Na hora que ele tombou, eu disse, vixe, não, ele vai cair, ele vai se machucar, não vou deixar não. E na hora que eu falei isso, né, que eu não ia deixar, eu me sentei do lado dele. Eu me sentei do lado dele e eu fiquei lá. E eu me acordei. Então, eu me sentei do lado do Senhor, né? Então, ó, o que eu vou explicar pra vocês, por que o Senhor bebeu, por que o Senhor brigou por nós, e por quem é esse homem no cavaleiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele é o meu Senhor. Mas o que? Para a igreja do Senhor, para que vocês escutem o que está escrito, ó. Para que vocês não tenham dúvida, não seja igual Tomé, ó. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não acreditam em nada que está escrito. Tomé comia com o Senhor, dormia com o Senhor, mas nem mesmo assim cria nas palavras dele. Porque ele disse assim, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Os outros, o Senhor chegou e apareceu para os outros. Tomé foi incrédulo. Os outros foram dizer, olha, eu vi o Senhor veio aqui. No lugar dele ficar contente, ele ficou dizendo, eu não acredito não. Tá entendendo? Não acredito, só acredito se eu ver, se eu pegar nele, olhar as mãos dele, colocar o dedo, entendeu? A atitude de Tomé. Tem muitas pessoas na congregação que vai crer e vai acreditar em Jesus, em Deus. Quando ele aparecer no dia da vinda dele. Não faz isso não. Crê logo antes de acontecer. Eu sou desse tipo de pessoa que só de ouvir, o rato acredita. Tá escrito, vai acontecer, entendeu? Não precisa eu ver para acreditar, não. Eu sempre fui assim, entendeu? Ó, e ele é lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes eu tinha uma sede medonha de conhecer o Senhor, né? Assim, eu ficava imaginando assim, como será o rosto dele? Como era que seria ele aqui na terra? Eu ficava perguntando isso pra mim, assim, eu queria dizer assim, se eu visse alguém que tivesse visto ele assim, eu era doida pra conhecer ele, doida mesmo, assim. Aí ele me deu esse prazer, essa oportunidade. Eu confesso um dia que a primeira vez que eu vi ele, eu quase morro. A primeira vez que eu vi ele, eu quase morro. Porque eu quis ver o rosto dele. E ele disse um não pra mim, e eu insisti, e ele ainda me mostrou um pouquinho, né? Concedeu um pouquinho pra mim, né? E eu fico tão agradecida ao meu Senhor, né? O Senhor Yahweh, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Que me concedeu isso, mas eu paguei um preço, por a minha teimosia, por eu querer ver um pouquinho, por eu querer ver o rosto dele, ele me concedeu, por causa disso eu quase morro, quase que eu morro dormindo. Se eu tivesse morrido dormindo, né? Aí eu pensei, ixi, ela morreu do coração, ela morreu dormindo, o coração dela não resistiu. Mas por quê? Porque eu tinha visto, olha logo quem? O Deus de Israel. Glória a Deus, é muito maravilhoso, é um Deus grandioso, né? Então, é muito maravilhoso a gente conhecer uma pessoa que sofreu por nós há muitos anos atrás, né? Então, glória a Deus. E sofreu e foi humilhado, foi terrível, entendeu? E ele apareceu para nós. Ainda bem que não me mostrou, não precisa, ele me mostrou essas coisas, assim, a mãozinha dele furada, porque o Ryan ia ficar angustiado. E o Senhor me mostrou, mas isso é tem nos meus vídeos aí pra trás, é só vocês verem que eu tenho uns sonhos contados aí pra trás. Esses vídeos que eu tô fazendo agora é a vontade do meu Senhor, que eu nasci, fui para fazer a vontade dele, né? Então, bora pra cá? Ó, esse homem no cavalo. É porque quando eu começo a falar nele, eu gosto de falar no Senhor, porque eu tenho um sorriso nos meus lábios, né? Tem um sorriso no meu rosto, entendeu? Quando eu falo dele, ele me traz alegria, né? Pra qualquer pessoa que eu chegar a falar dele, eu me encho de alegria, né? Ó, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Por isso que ele estava guerreando com aquele homem, né? Com o inimigo do Senhor. Ele estava guerreando com ele. Por causa de quê? Por causa do templo dele, por causa da casa dele. O inimigo tá doido para colocar as mãos, mas o Senhor também tá batalhando por nós. Por isso que eu digo a vocês, igreja do Senhor, vocês acordam. Acorda, Jesus está voltando. Acorda, Jesus está voltando. É tempo das pessoas não estarem mais com negligência, tá dormindo não. Acorda, acorda. Escuta a voz do teu Senhor aqui nas Santas Escrituras. Acorda, ele só está usando a minha voz para falar com vocês. Olha, eu estou voltando. Jesus está falando com você. Olha, eu estou voltando, alerta. Coloca a tua vida do jeito que deve ser.
pede, pede perdão a quem tem que pedir, coloca a tua vida, que eu tô para te tirar da face da terra. Acorda, igreja do Senhor. O Senhor tá falando com o povo. Ele só tá usando a minha voz, a minha boca para falar com vocês. É o Senhor que tá falando para vocês. Olha, eu tô voltando. Acorda, igreja. Renuncia à vaidade. Se prepara, ora mais. Começa a te consagrar mais a Deus, entendeu? É o Senhor. Então, ó, é Apocalipse 19, versículo 9. Aquele homem no cavalo, que aparece, que eu vi no cavalo, né? Então, agora eu vou para o quê? Vou soltar para vocês porque que o Senhor... Por que o Senhor bebeu? Vou ler para vocês agora, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus desejou muito comer a Páscoa com os 12 discípulos dele, antes que ele padecesse por nós, antes que ele sofresse por nós. Porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. Vocês prestem bem atenção. Do tempo que o Senhor ceou, o Senhor nunca mais ceou. A Páscoa, nunca mais o Senhor, como é que eu vou dizer, o Senhor nunca mais, o Senhor sentou à mesa com o quê? Com os discípulos para cear, né? Então, estão no repouso, né? Então, como diz que essas pessoas que foram, né, mortas pelo amor do Evangelho, a passagem de João, né, que viu eles, né? Ele estava lá clamando, até quando, Senhor, tu vinga a nossa morte daqueles que nos fizeram isso? E o Senhor disse assim, aguarda mais um pouquinho de tempo. Pois então, aí o Senhor vai tirar as pessoas do sepulcro, né? Vai levar elas para sentar nós à mesa, para nós cearmos com o Senhor, né? Esse dia vai ser um dia glorioso, vai ser um dia grandioso. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Estaremos em pé perante o Cordeiro, glória a Deus, né? Glória a Deus. Ó, porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice, você está vendo, o Senhor bebeu o vinho, ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Antes mesmo eu tomei do corpo dele, mas eu tinha uma alegria tão grande. Por quê? Porque eu comi do que ele fez por nós, né? Ele deu o corpo dele, o sangue dele, para nos salvar, né? Foi o melhor presente que eu recebi ontem. E as pessoas recebem como se fosse uma coisa normal. Não é normal quando a gente recebe um pouquinho do corpo do Senhor e um pouquinho do sangue dele, para nós limpar nossas vestes, entendeu? Um presente que ontem eu recebi de Jesus, ontem na ceia, muito maravilhoso. Vou ler o último versículo para vocês verem que o Senhor, glória a Deus, para vocês verem que o Senhor está esse tempo inteiro sem cear. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O Senhor não sentou mais à mesa para o quê? Para cear. Entendeu? O Senhor está esperando tirar a igreja dele da face da terra para nós sentar à mesa, para nós estar todo mundo junto com ele. Por isso que eu digo a vocês, igreja do Senhor, renuncia a vaidade, pede perdão a quem tem que pedir, deixa de rancor, que Jesus nos ensinou nós nos amarmos. Para com isso. Volta para Jesus. Tantas pessoas que estão dentro da igreja ainda estão no caminho largo. Sai, Jesus é o caminho estreito. Jesus é o caminho estreito. Jesus disse que a gente tem que nascer de novo. Se nós não nascermos de novo, como é que a gente vai herdar o reino do céu? Em João 3, ó, para que vocês entendam. Não é porque a gente tá dentro da igreja, eu tô dentro da igreja, eu sou salvo, eu não preciso pedir perdão a Deus. Não é assim que funciona, não. Ó, e Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que é aquele que não nascer, não pode ver o reino de Deus. Vou ler o outro versículo, eu li o versículo 3, vou ler o versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que é aquele que não nascer da água da palavra de Deus e do Espírito, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aceitei Jesus, mas estou o quê? Caminhando com o Senhor, não sou mais aquela pessoa que eu era antigamente, entendeu? É esse que Jesus quer de nós, entendeu? Ó, não
Vou repetir novamente. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu, não pode entrar no reino de Deus. Nós não podemos entrar no reino de Deus se nós o quê? Não lermos as Santas Escrituras, se as pessoas não lerem, não colocar em prática. Qual é o conhecimento que tem na palavra de Deus? Se Jesus diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como é que tu vai ter vida eterna se tu não tem azeite? O que é azeite? É o conhecimento da palavra de Deus. O que é água aqui nesse versículo? É a palavra de Deus. Vocês veem que Jesus deu água à samaritana lá no poço. Estava lá no poço ele, e ele deu água a ela, água da vida, entendeu? A palavra de Deus que nos transforma, que nos liberta. Igreja do Senhor, renuncia. Vou ler para vocês aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui o último versículo, né, que é falando sobre Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O Senhor está dizendo que entrai pela porta estreita, o Senhor está pedindo que vocês saiam do caminho largo, volte para o caminho estreito. O caminho que conduz à perdição é um caminho largo, as pessoas fazem o que querem. Mas o caminho de Jesus não é nesse caminho, não. O caminho de Jesus é caminho de renúncia. Jesus disse assim, ó: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Porque está escrito, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz, que leva à vida, e poucos a que encontra. Poucas pessoas encontram o caminho. Mas entreguei para vocês, e nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Se a gente fazer a vontade de Deus, se a gente caminhar no caminho, pode ter certeza que a gente entra nessa portinha estreita. Se nós estivermos nesse caminho aqui, nós entramos no caminho estreito, nós passamos. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, entendeu? É o que eu tenho para dizer para vocês, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos os inimigos, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Tá vendo? Essas pessoas estão dentro do templo. Por isso que eu digo a vocês: renuncia, Igreja do Senhor, renuncia a vaidade, renuncia a vaidade, aprende a estar com comunhão com o Senhor, dedica a tua vida só a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. Para quê? Para que nós tenhamos salvação. Em verdade vos digo, então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Essas pessoas estavam dentro da igreja, mas não estavam fazendo a vontade de Deus. Por isso que ela escutou isso de Jesus. Estava com pecado. Por isso que eu digo a vocês: se reconciliem com o Senhor. Olha, quando eu prego, não, quando o Senhor usa a minha boca, que o Senhor está falando, o Senhor está falando com a casa dele. O Senhor está falando com todos, né? Fala comigo, fala com você. Vou soltar o último sonho para mim. Vou soltar o último sonho para vocês, né? Olha, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra minha frente, várias espadas, elas se enfrentavam. Era um dia festivo. E eu vi, assim, várias espadas, elas se cruzando assim. Era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. E essas espadas, elas se enfrentando. Essas carreiras de espada, elas se enfrentavam com ódio medonho, uma fúria medonha. E chega a zunir nos meus ouvidos, a zoada de espada. E naquele momento que aconteceu isso, eu saí alarmando para todo mundo. Olha, saí alarmando para um, alarmando para outro, falando com... Meu filho estava numa festa, que era um dia festivo. Meu filho estava lá comemorando alguma coisa. Não sei o que era festa de que eu não sei. Só sei que ele estava comemorando, era um dia festivo. E eu cheguei lá para ele e disse para ele, né? Olha, Jesus está voltando. Vai acontecer.
Eu falei, né? E não me deram ouvido, porque o que que é várias espadas se enfrentando? É guerra. É os pais que vão se enfrentar com o ódio medonho, com a fúria medonha, entendeu? E o Senhor me mostrou claramente o símbolo do Brasil, entendeu? E eu saí alarmando, eu falei pro meu filho também, meu filho me deu ouvido. Falei pra um, falei pra outro, falei pra um, falei, ninguém me deu ouvido, entendeu? E eu me acordei. E eu já vi que, eu entendi que o Senhor já tinha me mostrado no céu, ele me mostrou as nuvens em formato de guerra. Só que eu não entendi, eu vi, em formato daqueles tanques de guerra, ele me mostrou no céu, mas eu não entendi. Aí eu fiquei calada, o Senhor me mostrou em sonho, eu tô soltando pra vocês, entendeu? E quando eu me acordei, eu me lembrei que ele tinha me mostrado, né? E o que que essas espadas, ó, cada espada tinha um símbolo em cada espada tinha um símbolo do seu país, em cada espada tinha um símbolo do seu país. E eu vi claramente o símbolo do Brasil, povo brasileiro, se prepara, porque Deus está dizendo, Deus está revelando, Deus está mostrando que vai acontecer algo. E vocês têm o quê? Vocês têm que se alertar, vocês têm que se acordar e vocês verem que Jesus está voltando, Jesus está às portas. Jesus está voltando, tem que haver arrependimento, tem que haver transformação de vida. Agora eu vou soltar a respeito desse sonho. Esse vai ser o primeiro ai que vai acontecer. Vou soltar aqui para vocês. O que é o primeiro ai? O primeiro ai é o arrebatamento. O primeiro ai é o arrebatamento. E o primeiro ai é o sexto selo sendo aberto. Eu vou ler para vocês. Ó, vou ler para vocês, ó. É Apocalipse 9, o versículo 12. Passado é já um ai. O que é um ai passado? É o arrebatamento. Ó, eis que depois disso vem ainda dois ai. Esse aqui é o primeiro ai que vai acontecer. Olha o primeiro ai que eu vou ler pra vocês. Olha o primeiro ai. Depois do arrebatamento, ainda tem mais dois ai para ser aberto, para ser feito na face da terra, para se cumprir na face da terra. Dois. Então, preparado nem pro primeiro avalie. Eu vou perguntar a vocês, fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão preparados pro sexto selo sendo aberto? Vai ser terrível. Eu vou ler para vocês o que é o primeiro ai, que é o que é a vinda do Senhor. É um dia de indignação sobre a humanidade. Um dia de indignação, de ira do Senhor sobre a humanidade. Por causa de quê? Por causa do pecado. Não é o pecado que nos afasta de Deus? Pois então, olha. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. E, você está vendo? Esse é o primeiro ai, ó. Esse é o primeiro ai. Olha o que vai acontecer no primeiro ai, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Esse tremor de terra que vai ser mundial, pode ter certeza, né? Ó. E é porque você não vai tirar de todos os cantos, pessoas que estão dormindo com ele, dentro do sepulcro. Pois então, a terra vai ter que devolver o corpo dessas pessoas, entendeu? Por isso que vai ter isso, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. Vou pra cá, ó. E vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de singilo. Você está vendo? Esse aqui é o primeiro ai. O sol tornando-se negro, e a lua tornando como sangue. Olha, esse é o primeiro ai, entendeu? E as estrelas do céu cairão sobre a terra. Esse é o primeiro ai. Você está vendo? Eu estou lendo para vocês o que é o primeiro ai. Ó. Como quando a figueira lança de si os seus figos abalada pelo um vento forte. As estrelas caindo do céu. Esse é o primeiro ai. Você já pararam para pensar assim, raciocinar um pouquinho? Como é as estrelas caindo do céu? Você já pararam para pensar? As estrelas caindo do céu na face da terra. E as pessoas entrando em agonia. Você já pararam para pensar um pouquinho? Pois para, entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida. O sexto selo vai ser aberto agora. Jesus está vindo, Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação, é tempo de mudança. Ó, continuando, ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Você está vendo o céu se retirando do canto, não vendo mais nem o céu? Porque se o céu se retirou, a gente vai ver o céu? Porque quando a gente olha para o céu, a gente já vê o céu. E quando o céu se enrola, se tira, o que a gente vai ver, né? Então, eu fico logo pensando, né? Dá uma dor, né? Ó. E o céu retirou-se. É porque as pessoas lêem assim toda a escritura, mas elas não param para pensar. Elas lêem assim, correndo, não meditam nos versículos. Não imaginam o que vai acontecer, no que está
sendo escrito. Não dedica, entendeu? Ó. Glória a Deus, ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Quando eu li isso aqui, eu já entendi. Eu já entendi que o Senhor tinha me mostrado no céu as ondas brancas em formato de rolo. Aí quando eu li esse versículo, na mesma hora eu me lembrei do que Jesus tinha me mostrado. E Jesus me mostrou, não foi em sonho não. Jesus me mostrou, eu estava aqui na minha cozinha, fui lá pra sala. Quando eu cheguei na sala eu vi, entendeu? Tá nas redes sociais que eu já soltei pra vocês, as nuvens em formato de rolo. Também Jesus já me mostrou também as nuvens em formato de ondas. Uma onda, duas, era várias ondas, uma atrás da outra assim. Olha, vocês vigiam. Jesus está voltando. Lê o livro do Apocalipse. Entrega as tuas vidas nas mãos do Senhor. Entendeu? Ó, ele é o único que pode fazer algo por nós. Ninguém mais. Ó, não é a força que eu tô falando para que vocês aceitem. Eu tô falando para vocês de algo que tá prestes a acontecer, para que vocês tenham chance e oportunidade. É isso que eu tô falando, é isso que Jesus tá falando para vocês. É isso que Jesus tá falando para vocês. Olha, tem algo para acontecer na face da terra. Quer salvação? Quer oportunidade? Eu te dei, eu te concedi. É só tu ir aceitar, entendeu? É isso que o Senhor tá falando para todo o povo, ó. Chance de conserto, chance das pessoas se reconciliar, chance das pessoas aceitar o sacrifício que ele concedeu para ti na cruz do Calvário. Tudo isso é chance que o Senhor nos dá. No tempo do dilúvio, não era para fazer medo do povo, não. Era chamando o povo ao arrependimento, para dar oportunidade àquelas pessoas. Deus estava falando na boca de Noé, falando para aquele povo se arrepender, para que eles tivessem chance e oportunidade, entendeu? Ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos... deixa eu continuar. E o céu se retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você já pararam para pensar? Os montes, todos. Aqui está dizendo todos. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você já pararam para pensar? Os montes se movendo do seu lugar? Todos. E as montanhas e as ilhas se mudando de lugar. Você já pararam para pensar um pouquinho? Por isso que eu digo a vocês, pensa, entendeu? Pensa, raciocina. É para isso que Deus nos fez, para pensar na nossa vida, como é que nós estamos, né? No que está prestes a acontecer com a humanidade, ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todos os livres, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das cavernas. Se esconderam. Olha, tá vendo? E diziam, será que vai adiantar? Não. Pelo último versículo que eu vou ler para vocês, não. Ó. E dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde nós do rosto. Olha, eles estão vendo o Senhor. Esconde nós do rosto, ele tá vendo o Senhor. O rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está vendo? Tá irado. Tá de quê? Tá do pecado. O homem não se arrepende, entendeu? Ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Ó, esse dia aqui da ira do Senhor ainda não veio, não. Vai ser o primeiro ai sendo aberto. Um dia de ira. Por isso que eu digo a vocês, aceita Jesus, começa a caminhar com o Senhor. E mais algo. Vocês que estão dentro da casa do Senhor, te santificam. O Senhor é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Ele exige de nós que nós temos que se santificar mesmo. Tá se santificando, se santifica mais. A Bíblia fala, aquele que é imundo, se imundice mais. Aquele que é justo, se justifique mais. Aquele que é santo, se santifique mais. Como é que nós vamos ganhar o reino do céu se nós não se santificarmos? Entendeu? A gente temos que nós estamos dizendo que nos se santificarmos, porque a morada lá é santa. Lá não entra pecado, ó. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. No céu não entra pecado, não. Quem tá lá, o Altíssimo, o Sublime, então, ele exige de nós santidade. Pai pro céu. Eva saiu do céu e Adão saiu porque Eva pecou, entendeu? Mas a mensagem do Senhor... Agora eu vou ler para vocês o último versículo sobre a santidade. Vocês gostam de santidade? Pois eu amo santidade. É para mim chegar mais pertinho de Jesus? Eu amo a santidade. É para mim estar com comunhão com o Senhor? Eu amo a santidade. É para mim estar juntinho dele? Tem que ter santidade? Vamos se santificar. Ó, segue a paz com todos. Cadê a paz? A união dentro dos templos. União das pessoas, ó.
Segue a paz com todo e a santificação. Cadê a santificação? Para nós ver o Senhor. A santificação, cadê? Para nós ver o Senhor. Ó, segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o que está escrito no versículo. O Senhor está dizendo que sem santificação não existe não. Não existe como as pessoas entrarem no reino do céu. É só vocês. Se tu não vai ver, como é que tu vai entrar no reino do céu? Se tu não vai ver, tu não vai entrar, entendeu? Por isso que eu digo a você. Mas a palavra do Senhor para vocês foi entregue. Ó, deixa eu ler aqui só mais uma parte aqui em Apocalipse. Garanto para vocês que é bem rapidinho. E vou encerrar o vídeo, tá bom? Mas é porque eu tive que fazer, né? O vídeo que a gente tem que fazer. As coisas do Senhor. Ó. E eis que vem com as nuvens. E eis que vem com as nuvens. E todo o olho o verá. Todo o olho. Por isso que aquelas pessoas que estavam se escondendo lá nas montanhas, como eu li no livro do Apocalipse aqui, que eu tô lendo também, Apocalipse 1. Essas pessoas que estão lá nas montanhas se escondendo do sexto selo sendo aberto, eles estavam o quê? Pedindo pedindo para que os montes caem em cima dele. Por que eles estão pedindo a morte? Ó, porque eles estão vendo. Porque ele disse, me esconde nós do rosto. Ele estava vendo o rosto do Senhor, ó. Eis que vem com as nuvens do céu e todo olho verá. E todo olho verá a mesma, os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão ele. Sim. Tá vendo? Até aquelas pessoas que fizeram isso com o Senhor, pois eles vão ver o Senhor vindo em glória, com seu exército de anjos. Eles vão ver o Senhor vindo. Quantas pessoas não vão se arrepender nesse dia? Por quê? Porque tiveram chance. Ó, povo de Israel, Jesus está voltando. Nosso rei, o rei de Israel, ele está voltando. Povo de Israel, o nosso rei, o Deus de Israel, ele está voltando pela segunda vez sobre a terra. Porque ele é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que foi cujos antepassados de vocês o crucificaram. Jesus está voltando. Arrepende-te, te volta para o Senhor. Não custa não, porque vai ser terrível, que está prestes a acontecer. Depois do primeiro ainda vem 2 ai. E em Daniel, como vocês só acreditam no Antigo Testamento, em Daniel está profetizado sobre isso. Em Daniel e Osé, que vocês vão ficar até o final do dia de vocês. Por isso que eu digo, não demora. Chama por ele, chama pelo Deus de Israel, que é o quê? O Iau, que os antepassados de vocês o mataram. O Iau, o Cristo. Entendeu? O nosso rei. O nosso rei. Glória a Deus. Entreguei pra você. Fui. Deixa eu ver se eu não se esqueci de alguma versículo. Não, me esqueci não. Vou repetir novamente. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até os mesmos que o transpassaram. Quando ele falou transpassaram, ele falou lá no povo de Israel. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, por que vão se lamentar? Porque jogaram fora a oportunidade. Por isso que Jesus está, antes de acontecer, Jesus está chamando, olha, volta para mim, vem para mim. Eu tô indo aí na terra para buscar você. Volta para mim. Olha, tô aqui, volta para mim. Te santifica a mim. Eu quero tu santo, remido, lavado pelo meu sangue. Foi por isso que ele morreu lá na cruz do Calvário por nós, para nos redimir, para nos lavar. As nossas vestes, elas têm que estar brancas, resplandecentes perante a face dele. A pessoa chegar lá no céu com as vestes todas só piscadas do sangue do Senhor. Por quê? Porque bebeu indignamente. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês. Te reconcilio com o nosso Senhor. Te reconcilio com o Senhor e te reconcilio com alguém que você estiver de reconciliar. Não guarda ódio, não guarda rancor. Pede perdão ao Senhor, em primeiro lugar. Vai te reconciliar com quem tu tá magoado. Não fica com mágoa dentro do teu coração. Isso vai ter um empecilho de tu subir ao céu. Não faz isso contigo. Tu tá tanto tempo pelejando pela tua salvação, segura ela até o último momento. Não deixe que o inimigo, ele roube isso de vocês. Essa é a última minha mensagem para vocês, né? E o meu guerrilheiro, glória a Deus. Sente a presença do meu Salvador aqui. Glória a Deus, ele é maravilhoso. O Deus de Israel, ele é glorioso, ele é tremendo. Quando eu falo muito dele, o meu rosto, ele se enche de alegria. Eu boto um sorriso nos meus lábios quando eu falo do meu Senhor, né? Fui.